estado do Ceará, e chegando no estado do Ceará, eu vi uma realidade que é completamente diferente daquela que se vive tanto na Europa quanto em algumas cidades grandes aqui no Brasil, que é justamente a questão do lixão, como é que essas pessoas vivem o lixão. Né? E assim, chegando nessa cidade, na de Juazeiro do Norte, no Ceará, eu percebi que existia muitas pessoas, o lixão fica muito próximo do centro. Né? E aí, uma vez eu fui lá dar uma olhada no lixão, então, e aí eles perceberam, perguntaram se eu era jornalista, falei que sim, e que queriam fazer um documentário. E o resultado dessa nossa relação é esse documentário aqui, que chama Ateu dos Mortos Vivos, que foi feito justamente no dia de direitos humanos aqui no Brasil no ano passado. Se eu tiver tempo, vou dar a primeira para vocês, só acho que em 2, 3 minutos, para vocês terem mais ou menos noção do que eu estou dizendo. Sim. Na realidade, esse trabalho ele foi feito, os próprios pessoas que nasceram dentro do chão, que criaram o chão, quer dizer, eu comecei a trabalhar com três perspectivas, que era primeiro fazer um rastreamento de quem eram essas pessoas que moravam dentro do chão. Né? Aí, em Juazeiro, nós temos, eu classifiquei 3 classes de moradores. Nós temos os moradores que moram no lixão, eles moram realmente no lixão de segunda a segunda. Depois tem outra classe de pessoas que trabalham no lixão, que é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. Depois tem outro grupo também, que trabalha na cidade, trabalha no centro, tem casa no centro, mas chega no lixão a partir da meia-noite até as 3 da manhã, volta para casa. E dentro desse lixão, assim, eu encontrei várias crianças que já nasceram lá dentro do lixão, moram no lixão, e quer dizer, não há nenhum tipo de controle de como isso é feito. Então, assim, a gente estava trabalhando também com a perspectiva da vulnerabilidade e dos direitos civis, né, do cidadão. Então, esse documentário ele mostra justamente essa perspectiva. Então, assim, quando eu cheguei lá com a câmera, ele falou assim, a gente mesmo queria se autofilmar, a gente mesmo queria mostrar, né, na realidade, quais são as nossas necessidades. E existe também, voltando assim, pegando um pouco do teu trabalho, Gabriel, que na realidade a preocupação deles era mais ou menos a preocupação da academia, que era assim, será que esse documentário ele é feito, ele é produzido por uma classe média, não é? Intelectualizada que chega no chão com um olhar intelectual, principalmente no meu caso, não é? Por ter vivido mais de 30 anos fora na Europa, então chega lá e tem uma perspectiva completamente diferenciada. É? Então, assim, eles queriam mesmo fazer o próprio documentário e, claro, o meu trabalho primário é uma forma mesmo de edição. Quando eu cheguei lá no chão, existia uma grande discussão, porque eles, a prefeitura da cidade queriam retirá-los de lá, queriam colocar em outro local, mais distante da cidade, para que nada fosse mais visto. Enquanto, na realidade, eles diziam assim, e se falava da cooperativa. Eles tinham que ter uma cooperativa e que essa cooperativa iria produzir os bens para que eles tivessem condição suficiente de sair do lixão. Eles iriam trabalhar, mas não iriam mais morar no lixão. Então, assim, dentro desse trabalho também, eu apresento um divisor de água. Tem uma parcela dos trabalhadores do lixão que eram favoráveis à implantação da cooperativa dentro do lixão, lá do lixão ASAP, e tinha outra que não era favorável. E essa que não era favorável eram os homens. Aí também já tem uma questão de divisão de classe. As mulheres eram favoráveis por quê? Porque elas eram as que menos produziam. Produziam em que sentido? Elas eram as menos que catavam lixo. Porque elas também tinham outro papel, que era o de educar as crianças e tomar conta das crianças, enquanto os homens estavam na catagem, na catagem do lixo. Então, assim, os homens queriam realmente que houvesse que houvesse a coleta da seletiva do lixo, aqui tem palavra que realmente não dá para lembrar, mas vamos lá, quer dizer, a cooperativa, os homens queriam que houvesse a cooperativa, porque, claro, além da cooperativa, iria haver mais dinheiro e iria haver uma estrutura de água sanitária e tal. Enquanto as mulheres queriam isso, mas os homens não queriam, porque eles diziam, o que eles diziam para mim é que, na realidade, se houvesse uma cooperativa, eles teriam que dividir o dinheiro arrecadado com isso com as mulheres, porque seria uma conta conjunta e no final do mês eles iam receber todas as mesmas parcelas. E as mulheres diziam, sim, isso é interessante para a gente, porque a mulher precisa muito mais da questão do higiene do que os próprios homens. Dentro desse documentário, tem um ponto importante, a gente trata sobre a questão do próprio preconceito em relação às pessoas que
trabalham no chão. Né? E assim, tem depoimentos muito interessantes, inclusive de uma senhora chamada Galega, que ela diz assim, o pior de tudo isso é quando a gente trabalha aqui até as 4 horas e não tem água para tomar banho, e você tem que tomar um transporte até chegar em casa, e as pessoas nos olham como se a gente fosse completamente diferente das pessoas que moram na cidade, pelo fato de a gente, sei lá, sair fedendo do lixo e tal. E depois, esse próprio preconceito, ele não é simplesmente só em cima da pessoa que trabalha no lixo, mas é também em cima da própria família que tem um participante que trabalha no lixo. Tem outro depoimento que é de uma senhora que ela diz assim, a minha neta ia para a escola, e na escola uma coleguinha da escola perguntava para ela, e tua avó mora onde? Minha avó mora no lixo. Então tua avó cata lixo? Minha avó cata lixo. Se tua avó cata lixo, ela é lixeira. Né? Quer dizer, então a gente também trabalha com essa perspectiva do preconceito, da vulnerabilização social. E aí, é justamente isso. E depois desse trabalho, Bruno, nós tentamos também qualificar mais ou menos assim, quais eram os tipos de violabilidades que eles sentiam. E na verdade tem um depoimento muito interessante, porque assim, não há violabilidade, porque a violabilidade só há a partir do momento em que você reconhece os direitos. Como nós não temos direitos, nem não reconhecemos os nossos próprios direitos, então não pode haver violabilidade. Né? Quer dizer, eu vou mostrar agora aqui, muito pouco tempo, para mostrar pelo menos 5 minutos para depois a gente entrar no Afirma dos mortos-vivos, a vulnerabilidade socioambiental no lixão Massapê em Juazeiro do Norte, Ceará. Perante a luz da Constituição Federal Brasileira, o artigo 5º assegura a todos os brasileiros natos e estrangeiros residentes no país igualdade perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Todo cidadão brasileiro tem direito à moradia, água, alimentação, educação e saúde. Será que essa Constituição cidadã é colocada em prática pelos nossos governantes? O que devemos fazer para que os brasileiros natos não passem coisas codificadas? Se observarmos, o lixão Massapê em Juazeiro do Norte não passa de um campo de concentração onde seres humanos são reduzidos a coisas, onde o medo da fome, da doença, do preconceito, da miséria humana e do desemprego é constante. A falta de informação sobre o direito básico chega a prejudicar vidas que ainda não foram vividas. O dia a dia de dezenas de pessoas que vivem neste campo de concentração a céu aberto, de onde se tira o sustento de mais de 1000 pessoas que estão diretas ou indiretamente ligadas ao lixão, é contado por moradores e trabalhadores do próprio lixão. Também nesse campo de concentração, onde famílias se agrupam, se formam e se espéciam. Bom, então aí vocês viram mais ou menos uma parte, esse é mais ou menos, o documentário tem 20 minutos, pode dizer. Então isso aqui é mais ou menos o resultado desse trabalho, que foi um trabalho de 2 anos lá no chão. E como eu falei, isso foi filmado por eles mesmos, entendeu? O meu trabalho só foi mesmo de editar e fazer o texto, né? O acabalamento do texto, mas o trabalho mesmo de filmagem foi produzido por eles, né? Os moradores do chão. Bom, e aqui eu tenho aquele trabalho e abrimos agora para o debate, né? Para que vocês tenham mais ou menos, entendeu? Eu vou fazer aqui uma junção dos 3 trabalhos, quer dizer, o primeiro trabalho foi do Gabriel.